A lealdade do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, pelo visto, durou até a hora que o calo apertou. O Supremo, que por tanto tempo serviu como o escudo e a espada do governo, acaba de ser traído. Para salvar a própria pele e garantir o apoio do Centrão, Lula deu a ordem mais surpreendente de todas. Mandou o PT não se meter e deixar o Congresso avançar com a PEC que limita os poderes dos ministros. E agora, pelo visto, é cada um por si. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa dissecar a jogada de xadrez que acaba de acontecer em Brasília, pois ela é, ao que tudo indica, o sinal mais claro de que a aliança de poder que governou o Brasil nos últimos anos está se desfazendo. É uma história de traição, de pragmatismo e de sobrevivência política que pode mudar completamente o equilíbrio de forças no nosso país. Para a gente entender a dimensão dessa traição, a gente precisa primeiro entender o que estava em jogo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, aprovou uma proposta que é uma verdadeira bomba para o Supremo Tribunal Federal. O que essa proposta faz? Basicamente, ela limita os superpoderes dos ministros. Ela cria a possibilidade de o Congresso anular decisões individuais, as famosas monocráticas, em ações importantes, e também restringe quem pode entrar com essas ações no Supremo. É um ataque direto ao coração do ativismo judicial, àquela prática de um único ministro decidir o destino do país com uma canetada. A gente sabe que essa é uma pauta do Centrão, que por anos vem se sentindo acuado pelas decisões do STF, principalmente aquelas que miravam as emendas parlamentares. Era o Supremo mexendo no bolso, na fonte de poder deles. Depois do fracasso da chamada PEC da blindagem, essa nova proposta foi a alternativa que eles encontraram para dar o troco, para mostrar quem realmente manda no Congresso. Até aí, nenhuma novidade. O que a gente não esperava era a reação do governo Lula. Qual seria a atitude lógica do presidente que por tanto tempo foi, digamos, beneficiado e protegido pelas decisões do Supremo? A gente esperava que ele usasse toda a sua força, toda a sua articulação para barrar essa proposta. Que ele colocasse a sua tropa de choque do PT para obstruir, para gritar, para fazer de tudo para que essa afronta ao STF não passasse. Mas o que aconteceu foi o exato oposto. A notícia que veio à tona, revelada em uma matéria da revista Veja, é de uma gravidade imensa. O governo, através de sua liderança no Congresso, teria dado uma ordem direta e clara para a bancada do PT: não se metam nesse assunto. A orientação, segundo a apuração, foi para que os deputados petistas não apenas ficassem quietos, mas que também evitassem aderir a qualquer recurso que tentasse levar a matéria para o plenário. Ou seja, a ordem foi para deixar a proposta passar, para não criar nenhum obstáculo. Eu quero que você pare e pense no que isso significa. O governo Lula, na prática, deu luz verde para o Centrão atacar o Supremo Tribunal Federal. Ele, que foi o maior beneficiário do ativismo judicial, agora parece ter abandonado seus aliados da toga à própria sorte. É a facada nas costas mais explícita da política recente. E por que ele faria isso? A resposta é uma só: desespero. O governo Lula está fraco. A popularidade está em baixa, a economia não decola e a sua base de apoio no Congresso é extremamente frágil. Ele depende para tudo dos votos do Centrão. Sem eles, ele não consegue aprovar seus projetos, não consegue aprovar o orçamento, não consegue governar. E o Centrão, que não tem ideologia, tem preço, resolveu cobrar a fatura. E o preço, pelo visto, foi a cabeça do Supremo Tribunal Federal. O que parece ter acontecido foi um acordo de bastidores, um toma lá da cá, da mais baixa política. O Centrão teria dito para o governo: vocês querem os nossos votos para as suas pautas? Então vocês precisam nos dar alguma coisa em troca. E o que a gente quer é que vocês tirem o Supremo do nosso pé. Deixem a gente aprovar as nossas pautas que limitam o poder dos ministros. E o Lula, que precisava desses votos como um náufrago precisa de uma boia, parece ter aceitado. É a confissão de que acha que a aliança entre o PT e o STF nunca foi sobre princípios, sobre a defesa da democracia. Foi sempre sobre conveniência, sobre a união de dois grupos para combater um inimigo comum. Agora que o inimigo está, em tese, enfraquecido, e que os interesses deles já não são mais os mesmos, a aliança se desfaz. E o Lula, em nome da sua própria sobrevivência política, não hesita em sacrificar aqueles que o ajudaram a voltar ao poder. Essa traição gera uma situação que é, ao mesmo tempo, trágica e cômica. A gente vê a ala mais radical da esquerda, o PSOL, desesperada, tentando coletar assinaturas para levar a proposta ao plenário, para tentar barrá-la, e os seus maiores aliados, os deputados do PT, simplesmente virando as costas, dizendo: a ordem que a gente recebeu foi para não se meter.
É a imagem da esquerda se canibalizando, se dividindo por causa do pragmatismo sem escrúpulos do seu líder maior. Alguns deputados do PT, claro, estão se rebelando, dizendo que vão assinar o recurso por uma questão de coerência, mas a ordem da liderança já foi dada. Para nós, que estamos do lado de cá, assistindo a esse espetáculo, a situação é muito interessante, porque ela mostra que o sistema, que parecia tão unido, tão monolítico, na verdade é um ninho de cobras. Eles não são amigos, são apenas sócios em um projeto de poder. E quando os interesses de um sócio começam a atrapalhar os do outro, a sociedade se desfaz. O que a gente está vendo é o Centrão, que por tanto tempo foi humilhado e tratado como um poder secundário pelo STF, finalmente dando a sua vingança. E eles estão fazendo isso com o aval, com a bênção silenciosa do Palácio do Planalto. É uma reviravolta que ninguém poderia prever há alguns meses e ela coloca os ministros do Supremo, especialmente o Alexandre de Moraes, em uma posição de isolamento e de vulnerabilidade que eles nunca experimentaram antes. Até agora, eles agiam com a certeza de que tinham as costas quentes, de que o presidente da República era o seu grande fiador. Mas agora, o fiador parece ter retirado a sua assinatura. E sem essa proteção, como eles vão conseguir manter o seu poder? Como eles vão continuar a tomar decisões que interferem no Congresso, se o próprio Executivo já sinalizou que não vai mais defendê-los? O que me parece é que o Lula, em sua tentativa de se salvar, pode ter iniciado um processo que ele não vai mais conseguir controlar. Ele pode ter soltado a fera, o Congresso da jaula, e essa fera agora está com fome de poder, com fome de vingança, e o alvo principal dessa fome é, sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal. Para mim, o que fica de lição é que alianças construídas sobre a base da conveniência e da falta de princípios nunca duram para sempre. O STF, ao que tudo indica, foi usado pelo PT para atingir seus objetivos políticos. E agora que a fatura chegou, que o governo precisa de outros aliados, o Supremo está sendo descartado como uma ferramenta que já não tem mais utilidade. É triste ver as nossas instituições sendo tratadas como peças de um jogo tão baixo, mas ao mesmo tempo é um alívio ver que essa aliança, que tanto mal fez ao Brasil, está começando a ruir. A gente vai continuar a assistir de camarote a essa briga de gigantes. E torcer para que no meio dessa confusão, o grande vencedor seja o povo brasileiro, com o restabelecimento do equilíbrio e do respeito entre os poderes. A traição de Lula ao STF pode ter sido o começo do fim da tirania. Essa história toda é um verdadeiro jogo dos tronos em Brasília e mostra que, no poder, não existem amigos, apenas interesses. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Lula traiu o STF para se salvar? Você acredita que essa briga entre os poderes é uma boa notícia para o Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa reviravolta. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade dessa crise, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o sistema está se autodestruindo, e se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai perder nenhum capítulo dessa novela. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.